Bom, então, muito obrigada a todas pela presença, sejam todos realmente muito bem-vindos. Obrigada, Letícia e Lívia, pela introdução. Obrigada, Fábio e todos os demais organizadores pelo convite, né? Estou bem feliz em poder abrir o evento de vocês, tá? Foi um convite que me pegou bastante surpresa, fiquei bem feliz. Né, e parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que iniciativas como essas, né, elas estão muito necessárias num momento como esse, né? Então, é uma novidade para mim, tá? Eu estou sentindo muita falta de pessoas. Vocês foram transformados em bolinhas com letras ou em fotos para mim na minha tela de computador, e isso me dói muito, porque eu gosto de interagir, eu gosto de fazer piadinha, eu gosto de brincar, e eu acho que as minhas palestras vão ficar um pouco sem graças agora, por falta disso, assim, né? Mas é uma alternativa que a gente tem é essa, então vamos usar esse recurso, né? A imagem que eu vou ver, ela é um pouco diferente do que vocês verão. Eu vou compartilhar minha tela, que tem a minha apresentação, e aí, caso ocorra algum problema, vocês, por favor, me sinalizam, me enviem alguma mensagem, tá? Pode ligar o áudio para falar alguma coisa que esteja ocorrendo assim de repente, porque o que eu vou ver é um pouquinho diferente do que vocês vão ver, tá bem? Então, eu preparei uma palestra e vou falar um pouquinho com vocês sobre ferramentas moleculares e os avanços no diagnóstico. Vou apresentar também alguns vídeos, algumas coisas, para a gente entender um pouquinho. Existe uma gama muito grande de ferramentas hoje para que a gente possa fazer diagnóstico e uma gama de coisas que possam ser investigadas, tá? Infelizmente, a gente não vai conseguir falar de todos, tá? Mas eu vou trazer uma das principais técnicas, principalmente hoje as que são utilizadas, né, no diagnóstico de COVID, por exemplo. Então, vou apresentar algumas coisas para vocês e como eu não conheço as pessoas, tá? Eu não sei, então, do conhecimento de todo mundo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês me interrompam, tá? E o meu isolamento é feito com crianças, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ser interrompido aqui por uma, mãe, eu tô com fome. Então, vamos que vamos. Então, aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Eu queria que alguém me falasse só se vocês já estão vendo a minha apresentação, porque eu estou vendo a apresentação, mas eu não sei o que vocês estão vendo. Estamos sim, Patrícia. Ótimo. Então tá, então vamos começar então a falar um pouquinho, tá, sobre ferramentas moleculares e os avanços no diagnóstico, né? A gente, no nosso laboratório aqui no UFOP, a gente usa alguma dessas ferramentas que a gente vai falar hoje para diagnóstico também de uma doença, tá, de uma infecção, mas não de humanos. Então, vamos lá, né, discutir um pouquinho sobre essa questão dos diagnósticos, né, de por que a gente faz esses diagnósticos, né. Deixa eu só ver que aqui. Bom, então, é necessário, sim, que a gente faça, né, diagnósticos, para que a gente possa saber melhor, realmente, como a gente vai tratar alguma infecção, né, para que a gente possa ter uma ideia, por exemplo, de qual que é o organismo que está fazendo, né, que está alterando, que está infectando aquela pessoa, né? Então a gente precisa realmente de que se fazer diagnósticos, né? Para tomada de decisões, para triagem de pacientes, para detecção realmente de qual que é, né, o agente que está causando aquela infecção, para que a gente possa iniciar um tratamento, né? Então existe um esforço muito grande, né, para que a gente possa fazer um diagnóstico quanto mais rápido, quanto mais preciso, para que a gente possa fazer essa caracterização de doenças, né, tanto endêmicas quanto doenças epidêmicas. A gente consegue, com o diagnóstico hoje, inclusive, detectar alguns organismos que são usados para bioterrorismo, né? Então, a gente consegue fazer diagnóstico de uma ampla quantidade de coisas, né, de infecções, de organismos, e existem diversas ferramentas para que a gente possa obter esse diagnóstico. A microscopia óptica, por exemplo, né, ela é ainda hoje bastante utilizada, principalmente para o diagnóstico de doenças parasitárias, né? É uma técnica muito eficiente e é uma técnica simples,
né? Então, você tem um baixo custo para implementar esse tipo de estratégia para fazer o diagnóstico, né, de doenças parasitárias, por exemplo, só que ela precisa de uma adequada capacitação, por exemplo, daquela pessoa que está fazendo aquele diagnóstico. A pessoa tem que realmente ter um conhecimento muito bom daqueles organismos que ela está fazendo a leitura ali naquela lâmina, para que a gente tenha, então, um diagnóstico bastante eficiente a respeito daquela infecção. Então, apesar de ser relativamente simples e de baixo custo, a microscopia óptica, ela precisa realmente que a pessoa seja capacitada para que a gente tenha um diagnóstico bem eficiente em relação àquela infecção. Mas ela ainda é bastante utilizada, tá? Assim como o cultivo, por exemplo, né? É um dos principais diagnósticos que a gente tem, por exemplo, para infecções bacterianas, né? Quantos de nós já não fizemos, por exemplo, uma urocultura, né? Então, o cultivo de bactérias, ele é extremamente utilizado porque ele é realmente muito importante para a gente detectar qual que é, por exemplo, aquela bactéria que está causando aquela infecção. Só que se a gente pensa em cultivo de bactérias, por exemplo, isso já demanda um certo tempo, né? Porque a gente precisa de tempo para aquele micro-organismo crescer. Além disso, de condições adequadas para que isso aconteça. Então, eu preciso de um meio de cultura, por exemplo, que seja específico para aquela bactéria, por exemplo. Eu preciso de reagentes, eu preciso de uma estufa, eu preciso de uma infraestrutura laboratorial. Então, ele é ainda bastante utilizado, mas dependendo do tempo, por exemplo, que você tenha, não possa ser, por exemplo, o melhor dos diagnósticos, né? Só que com o avanço, então, da tecnologia, foram desenvolvidos inúmeros testes diagnósticos. E um desses testes, que são testes imunológicos, por exemplo, é o ELISA, que inclusive é bastante difundido, e a gente vai entender um pouquinho dele a partir de agora. Então, o ELISA, existe diversos tipos de ELISA, tá? Eu vou tentar introduzir aqui um pouquinho para vocês o conhecimento da técnica em geral, porque apesar de existir variantes, né, o objetivo do teste é mais ou menos o mesmo. Então, como é que acontece no teste de ELISA? Então, só voltar aqui para mostrar para vocês, ó, esse aqui seria uma placa de leitura de ELISA. Se a gente for contar, ó, ela tem 96 pocinhos, ok? Então, cada um desses pocinhos, desses wells, está representado aqui como se fosse esse fundinho. Aqui, esse quadrado, essa aqui, a parte aqui de baixo seria o fundo de cada um desses pocinhos aqui que a gente está observando nessa imagem. Então, o que a gente precisa fazer? Então, a primeira coisa, o teste de ELISA, ele pode ser utilizado para que a gente detecte tanto um antígeno, por exemplo, ou então anticorpos específicos. Então, a gente pode, por exemplo, vai fazer uma sorologia. A gente pode fazer, então, né, através de punção venosa, a gente colhe o sangue, por exemplo, de um paciente, extrai o soro daquele paciente e vai fazer, por exemplo, o diagnóstico de determinado anticorpo presente no soro daquele paciente, né? Então, se eu quero, por exemplo, detectar um anticorpo que está presente no corpo da pessoa, que foi produzido pelo contato, por exemplo, com o Covid-19. Né? A gente consegue, né, existem testes já de ELISA para fazer a detecção do Covid-19. Então, como é que é feito o teste de ELISA? Então, aqui, ó, no fundo da placa, a gente vai fazer, né, a adsorção, a gente vai fixar, seja o antígeno ou seja o anticorpo, por exemplo, daquele material biológico que a gente está em mãos para investigar. E aí, o que a gente vai fazer? Então, só para que vocês tenham uma ideia, ó, essa aqui que está colocada no fundo da placa, representa, por exemplo, um antígeno, tá? Que eu queira detectar. Só que quando a gente faz a extração, por exemplo, tem extração de outras moléculas que não me interessam. Então, vamos imaginar que sejam essas vermelhinhas aqui, ó, as moléculas que me interessam. Então, a primeira etapa vai ser exatamente imobilizar essas moléculas que eu fiz a extração, por exemplo, aqui nessa fase sólida. E outra coisa que é bastante importante é fazer o que a gente chama de bloqueio, que é a gente tratar, por exemplo, aquela placa com uma proteína, por exemplo, caseína ou um BSA, para preencher, ó, esses espaços vazios. Então, tá vendo esse espaço vazio que tem aqui, ó, entre as minhas moléculas de interesse? Opa, desculpa. Ele vai ser preenchido, ó, com essa outra proteína que vai fazer esse bloqueio.
E aí sim, eu vou tratar isso agora com esses anticorpos que vocês estão vendo aqui, que são anticorpos conjugados. E o que seriam esses anticorpos conjugados? Então, se vocês observarem essa flechinha, essa setinha amarela aqui, ó, ela representa uma enzima, que mais comumente são usadas peroxidase e fosfatase, mas tem outras enzimas como catalase que podem ser utilizadas, por exemplo. E aí, esse anticorpo, ó, ele é bem específico àquela molécula que eu estou interessada. Só que, ó, esses anticorpos podem estar por aqui também, tá? E isso pode atrapalhar a minha análise. Então, o que eu vou fazer? Antes de colocar o substrato para essa enzima que está conjugada ao meu anticorpo, eu vou lavar. E aí, todo aquele anticorpo conjugado em excesso vai sair e vai ficar no meu pocinho vendo isso nada, a olho nu. A gente faz o procedimento em laboratório, né, acreditando que está tudo dando certo lá dentro do pocinho. Mas, por enquanto, a gente não sabe de nada, está só seguindo o protocolo. Patrícia, deu uma travadinha, se puder voltar uns 2 minutinhos na sua explicação, vai ajudar muita gente. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então, Fábio, talvez a internet é ruim, eu vou... Cadê? Desligar minha câmera. Talvez melhor. Cadê? Como é que eu desligo? Nossa Senhora da bicicleta amarela. É melhor não, melhor voltar ao normal. Já voltei. Então, deixa eu voltar aqui, então, nessa etapa, ó, do bloqueio, tá? Então, depois que eu fiz esse bloqueio, eu vou colocar, então, ó, os meus anticorpos conjugados e repetindo o anticorpo conjugado, ele tem ligado a ele uma enzima, e é essa enzima que vai fazer o diagnóstico para mim, a gente vai entender o porquê, tá? Só que aqui, ó, no meio, a gente percebe que existem anticorpos que estão aqui aleatórios, não fizeram identificação de nenhuma molécula, porque eles são específicos apenas para a minha molécula de interesse. Então, eu vou lavar. De novo, tudo isso que está acontecendo aqui dentro do pocinho das minhas placas, né, dentro de cada um daquele pocinho, eu não sei se de fato está acontecendo. Tudo isso aqui, ó, é teórico, né, por enquanto, para mim. Eu não consigo visualizar isso daqui. Quando é que eu vou visualizar, então, e fazer a detecção daquela minha molécula de interesse? Quando eu adicionar o substrato para essa enzima. Esse substrato para essa enzima, ele vai produzir uma coloração para mim, por exemplo. E isso vai ser detectado no aparelho chamado leitor de ELISA, que é um espectrofotômetro, por exemplo, pode ser um fluorímetro, e ele vai transformar a intensidade da cor em um valor numérico. Então, o teste de ELISA, ele é tanto qualitativo como quantitativo, porque mínimas, né, mínima presença, por exemplo, da minha molécula de origem, esse anticorpo vai detectar. Quando o substrato for adicionado, eu vou conseguir observar essa mudança de coloração, por exemplo, e aí eu consigo fazer o diagnóstico, tanto qualitativo quanto quantitativo. E como eu falei para vocês, existem algumas variações, tá, do método de ELISA. O objetivo sempre vai ser o mesmo, é fazer a identificação, seja de antígeno ou de um anticorpo produzido por uma pessoa, por exemplo, frente a uma infecção. A diferença é, por exemplo, que aqui, anteriormente, ó, eu falei com vocês apenas de um único anticorpo, tá? Que eu vou chamar, então, de anticorpo primário. Mas esse diagnóstico pode ser feito com a presença de um outro anticorpo, que eu vou chamar de anticorpo secundário. Rapidamente, qual que é a diferença do anterior para esse aqui que a gente está chamando de ELISA indireto? Aqui, esse primeiro anticorpo, que é chamado de anticorpo primário, que vai se ligar, por exemplo, ao antígeno que está aqui ó, no fundo da minha placa, ele não é um anticorpo conjugado, tá? Mas eu tenho um anticorpo conjugado, ou seja, ele tem ligado a ele uma enzima, e esse anticorpo ele é específico para esse anticorpo primário que detecta o meu antígeno. Então, é uma detecção indireta do antígeno com o uso desse anticorpo secundário.
Ele também tem uma enzima ligada a ele, que vai, com a adição de um substrato, fazer a identificação desse antígeno. Aqui também, nesse ELISA sanduíche, eu também tenho 2 anticorpos. E aqui é o anticorpo primário, está no fundo da minha placa, ó. O antígeno se liga a ele, e depois eu tenho o segundo anticorpo, também específico para o antígeno, e é chamado de sanduíche, porque, olha só, o antígeno está entre esses 2 anticorpos, tá? Então, independentemente se é um ELISA direto, se é um ELISA indireto, se é um ELISA sanduíche, né, se é um ELISA de competição, o objetivo do ELISA sempre vai ser fazer esse diagnóstico tanto qualitativo como quantitativo. Então, essa aqui, por exemplo, é um leitor de placa de ELISA, tá? E aí, cada uma desses pocinhos são lidos individualmente e a coloração, por exemplo, é transformado em um número pela máquina. Então, a gente consegue fazer um teste tanto qualitativo como quantitativo. O método de ELISA é muito bom porque ele tem essa possibilidade de automação. Se a gente pensar, por exemplo, que nessa placa de ELISA eu tenho 96 pocinhos, ó, eu consigo fazer o diagnóstico de um grande número de indivíduos ao mesmo tempo. E o que é muito bom é que eu posso usar uma pouca quantidade de amostras. E pelo fato da pessoa não ter que ser necessariamente qualificada para fazer a leitura, né, porque a leitura vai ser feita através de um equipamento, essa leitura ela não vai ser subjetiva. O próprio equipamento, né, devidamente um equipamento devidamente calibrado, ele vai fazer essa transformação numérica do que ele está lendo ali através do espectro fotômetro também. Então, por isso, esse método, por exemplo, é bastante utilizado em serviços de hemoterapia para triagem de doadores, porque a gente consegue fazer ELISA para sífilis, para HIV, para hepatite, para uma outra série de infecções. Mas ele exige uma infraestrutura laboratorial. Como a gente está vendo aqui, ó, ele exige um equipamento que não é um equipamento barato. Ele exige consumíveis que são caros. Se a gente está fazendo um diagnóstico, por exemplo, a gente não pode simplesmente depois pegar uma placa dessa e lavar, como às vezes a gente faz em laboratório, né? E lavar para ser reutilizada, não. A gente está falando de diagnóstico de paciente, né? Então, essas coisas são bastante importantes, né? Então, exige uma quantidade de consumíveis bastante grande, existe equipamentos, né? Então, existe uma infraestrutura laboratorial. E, recentemente, né, a gente tem ouvido muito falar nos testes rápidos, né? A gente já tinha ouvido falar, com certeza, de teste rápido para dengue, por exemplo, né? Mas ele nunca ficou tão falado recentemente, né? Por causa da Covid-19. E os testes rápidos, eles são testes de imunocromatografia. Por exemplo, quem aqui nunca, né, ouviu falar no teste de farmácia, né, de gravidez, né? Eu, por exemplo, já fiz. Esse teste, ele é um teste muito simples de imunocromatografia, a gente vai entender como é que é a imunocromatografia, tá? E a leitura desse teste, ele está dizendo aqui pra gente, ó, 2 faixas, a pessoa está grávida, né? Uma faixa, a pessoa não está grávida. O teste de imunocromatografia, ele é feito, ó, por coloração que é visível a olho nu, tá? Então, a gente usa um ouro coloidal, por exemplo, que dá essa coloração rosa aqui, ó, ou um prata, que dá essa coloração azul. E como é que é feita a leitura desse teste, tá? Então, sempre esse teste, ele vai ter uma faixa que tá aqui, ó, com C, que é de controle, que é para a gente saber, por exemplo, se o teste funcionou ou não. Se aparece uma outra faixa, independentemente da intensidade dessa coloração, o que a gente está investigando foi detectado. Então, aqui no caso é o beta-HCG. Então, a pessoa está grávida. Se o controle apareceu, mas uma outra faixa não, é porque o teste deu negativo. E se apenas uma única faixa apareceu, não no controle, ou se nenhuma faixa apareceu, é inválido, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, só para a gente tentar entender o que acontece aqui dentro desse material do teste rápido. Porque falando aqui, ó, vai aparecer uma faixa ou não, tá, mas o que que faz aparecer uma faixa ou não, né? O que que determina? Como é que é o funcionamento dentro desse teste aqui, como acontece, por exemplo, dentro do pocinho de ELISA. Então, eu separei aqui, se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, tá? Ele vai mostrar pra gente o que que acontece
né, que não é a olho nu, mas que permite a identificação do teste rápido. Então, aqui, por exemplo, nós temos duas linhas que serão de testes, ó, teste 1 e teste 2. Vamos imaginar, por exemplo, que seja uma linha de anticorpo IgG, de IgM, e essa linha aqui é a linha de controle, tá? Isso aqui, ó, essa fase onde vai acontecer o teste é a membrana de nitrocelulose. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai aplicar uma amostra aqui, ó, no canto esquerdo, tá? Pode ser sangue, por exemplo, se a gente for fazer detecção de Covid, a gente coloca um tampão. E aí, por capilaridade, essa amostra vai migrar até esse lado de cá, o lado direito. E no momento que ela estiver fazendo essa migração, ela vai passar aqui por essas três linhas, do teste 1, teste 2, teste 3. E o que que tem aqui, tá? No caso do teste de Covid, por exemplo, aqui a gente vai ter anticorpos para identificar o anticorpo IgM. Aqui a gente vai ter anticorpos para identificar o anticorpo IgG, por exemplo. E aqui a gente tem algum anticorpo que vai fazer para a gente o controle, para identificar algum controle, tá? Lá na frente eu vou mostrar uma figura especificamente de um teste de Covid para a gente tentar entender. Só para a gente tentar, então, ver como é que acontece, ó. Essa fichazinha está dentro desse cassetezinho aqui, ó, que é o que a gente vê de fato, e todas aquelas amostras são amostras possíveis de serem utilizadas nos diversos testes rápidos que existem, tá? Então, a gente aplica a amostra, então, nessa extremidade, que é a extremidade que está apta para receber a amostra. O vídeo está sendo feito com antígenos, tá? Não anticorpos. Os anticorpos estão aqui, tá? E esses anticorpos estão detectando alguns antígenos. Só parar aqui para fazer uma observação bastante importante. Aqui nesses anticorpos, eles também são conjugados, mas eles não são conjugados com enzimas, tá? Eles são conjugados, por exemplo, com aquele ouro coloidal ou com prata coloidal, que vão fazer a coloração, que é a que a gente de fato visualiza, tá bem? Então, o que a gente tem aqui? Aqui são anticorpos conjugados com aquele reagente de coloração, ouro coloidal, que detectaram antígenos que estavam naquela minha amostra biológica aplicada desse lado esquerdo. E elas vão começar a migrar, ó, e vão encontrar com os meus anticorpos, anticorpos, que vão fazer a detecção para mim daquilo que está presente ou não na minha amostra, tá? Então, isso que acontece aqui é aquilo que a gente não vê, mas é isso daqui que acontece durante essa corrida, vamos dizer, das amostras, que me permite aquela visualização depois daquelas linhazinhas positivas ou negativas e do meu teste de controle, tá? Então, aqui no caso desse vídeo, ó, eu tenho um anticorpo que estava lá na minha membrana de nitrocelulose. O meu alvo, que no caso desse vídeo era um antígeno, que já está ligado ao meu anticorpo conjugado com a minha partícula de ouro coloidal. E é isso que, de fato, eu visualizo quando eu estou fazendo um teste rápido, tá? Então, esse é o resultado final do teste rápido. Esses testes rápidos, então, eles ficaram muito difundidos, tá? Então, muitos de vocês, por exemplo, já devem ter feito um teste rápido de dengue, né? Então, o teste rápido de dengue é um teste que é bastante semelhante ao teste de Covid. Então, o que a gente tem aqui no teste de dengue, por exemplo? Aqui, ó, foi o local onde a gente coloca a nossa amostra biológica, que no caso para o teste de dengue é sangue, e aí essa amostra vai migrar para esse lado superior do meu cassete, daquela fita. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fitinha positiva, mas é para o controle. Então, mostra para mim somente que meu teste funcionou e que, no caso desse paciente, é negativo. Esse teste, ele separa para mim IgM e IgG, tá? E por que isso é bastante importante para a gente? Porque o IgM, ele é produzido pelo indivíduo que está na fase aguda da infecção. Então, esse caso aqui, por exemplo, essa pessoa está na fase aguda da infecção, a gente detectou IgM. Esse aqui é também um teste positivo, eu tenho IgM e IgG, então ele está numa transição da fase aguda, né, da infecção, e aqui eu tenho só detecção do IgG, que é
quando a gente tem a detecção do anticorpo que já tem uma memória imunológica. E isso é bastante importante, tem sido falado bastante agora, recentemente, por causa da Covid-19. Por quê? Se a gente detecta IgM, por exemplo, da Covid-19, a pessoa está numa fase ativa, né, da infecção. Mas não necessariamente o vírus está presente no corpo da pessoa, né? Eu vou falar isso mais um pouquinho para frente, quando a gente estiver falando do PCR que detecta a Covid. Então, por isso que às vezes a pessoa faz um teste rápido e aí ela não consegue identificar, por exemplo, um anticorpo suficiente, mas é porque esse teste rápido foi feito com o segundo dia de infecção da pessoa, por exemplo. Então, o teste rápido não é indicado nesses casos. O teste rápido da Covid-19 é a partir de 7º, 10º dia, por exemplo, que é quando a gente já vai ter os anticorpos presentes no corpo da pessoa, e aí o teste rápido, ele consegue fazer essa identificação. Isso daqui eu peguei de uma empresa, tá? Não estou ganhando nada, nem sei que empresa é essa, para falar a verdade, mas é uma empresa que mostra no seu catálogo exatamente o que eles estão vendendo de teste rápido de Covid. Então, esse aqui eu vou explicar para vocês com um pouquinho mais de calma, porque ele é específico para Covid-19. O princípio do teste rápido é o mesmo, é uma imunocromatografia. Então, ele está mostrando para a gente o sentido no qual a amostra vai migrar para mim, naquela membrana, no nosso caso, ó, da esquerda para a direita, tá? E aqui, ó, ele está imaginando que ele já vai colocar uma amostra que tenha tanto IgM, que é o rosinho, ó, de Covid-19, quanto o azulzinho, que é o IgG de Covid-19, certo? O que eu tenho nesse pedaço aqui do meu cassete? Eu tenho um antígeno conjugado. É um antígeno, ó, que está com o ouro coloidal, tá? O antígeno de Covid-19 que está com o ouro coloidal. Porque se a pessoa está, né, com os anticorpos de Covid-19, IgM e IgG no seu organismo, quando esses anticorpos migrarem para cá, eles vão ser capazes de detectar o antígeno. Eles são específicos para esse antígeno, que é esse verdinho aqui. E ele está conjugado com aquilo que vai me dar a cor, tá? Então, se na minha amostra está presente os anticorpos IgM e IgG de Covid-19, no momento que ele começar a migração e chegar aqui, ele, puf, vai detectar o antígeno. Vai colar, literalmente, a esse antígeno. Só que aqui nesse espaço, além do antígeno de Covid-19 ligado ao ouro coloidal, eu tenho também um outro anticorpo, tá? Que também está conjugado. Esse anticorpo é o anticorpo de coelho, é o IgG de coelho, tá? Que é o que vai ser utilizado para o meu controle. Então, o que eu tenho nessas 3 listas aqui? Nessa primeira, o que eu vou ter é esse anticorpo amarelo aqui, ó, que é um anti-IgM humano. Então, quando esse meu anticorpo humano, IgM, que foi produzido na presença de antígeno de Covid-19, que já está ligado ao antígeno da Covid-19 com o seu ouro coloidal, chegar nesse ponto aqui, ó, vai haver essa ligação de reconhecimento do anticorpo anti-IgM nessa região. Os demais que não se ligarem, como, por exemplo, o anticorpo IgG da Covid-19, continua a migração. E a hora que ele chegar aqui, o que ele vai encontrar? Esse outro anticorpo anti-IgG humano, e esse anticorpo IgG humano que chegar aqui, é um anticorpo que já está ligado nele, o antígeno da Covid-19. Então, ele vai ficar fixo a essa minha membrana. E o resto vai continuar a migração. Quem que é o resto? Né? É esse daqui, ó, o anticorpo de coelho que é utilizado para o controle. E o que ele vai encontrar nessa faixa? Um anticorpo desse IgG de coelho, tá? E aí, na hora que a gente fazer a revelação, né, que a gente já conseguir visualizar as cores, a gente não precisa de colocar nada, tá? Para fazer essa revelação, é só esperar o tempo certo mesmo. E o que a gente vai visualizar? Bom, se a pessoa, então, não tiver esses anticorpos de Covid-19, a gente só vai observar a lista do controle. E esse resultado é negativo, né, para Covid-19. Nesses 3 aqui, nós temos
3 resultados positivos, tá? Aqui eu tenho IgM, IgG positivo. Aqui eu tenho IgM positivo, IgG positivo, mas são todos positivos. O que faz, então, a diferenciar um resultado do outro? Como eu comentei com vocês, é a fase da infecção. Né? IgM é uma fase aguda da infecção, aqui seria uma transição, e aqui já é uma fase final da infecção, tá? Se eu não observo a minha linha de controle, ó, em nenhuma dos testes, mesmo que tenha dado positivo para algum anticorpo, esse teste é considerado inválido, porque é o meu controle que é a minha certeza de que o teste está funcionando. E uma coisa bastante importante para a gente falar especificamente dos testes da Covid-19 é que eles foram liberados pela Anvisa muito rapidamente. Então, tem teste, por exemplo, que nem separa IgM de IgG, né, que não faz essa separação. Então, nem todos os testes passaram com o rigor que, de fato, deveriam passar, tá? Então, essa observação é bastante importante, mas precisava de colocar esses testes, né, por causa em face dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque só o teste rápido, ele não pode ser utilizado para que a gente faça, né, um diagnóstico fechado de Covid-19. A gente tem que ter, né, considerar os testes clínicos da pessoa também, né? Então, só o teste rápido não pode ser utilizado, porque senão a gente pode colocar uma pessoa em quarentena desnecessária ou tirar uma pessoa que deveria estar em quarentena. Então, teste rápido não pode ser utilizado somente para que a gente diagnostique uma pessoa com Covid-19. Testes rápidos, eles são muito bons, por quê? Para quem tem precisado de tomar uma decisão imediata, né, aconteceu algum acidente, por exemplo, como profissional de saúde, com algum sangue contaminado por HIV, por exemplo. Então, quando a gente precisa de uma decisão imediata para saber se a gente vai dar já o coquetel para aquela pessoa, os testes rápidos são excelentes. Além disso, ele não precisa de uma infraestrutura laboratorial. Se alguém já fez um teste rápido, por exemplo, você precisa disso aqui que está no fundo, ó, de um cassetezinho, tá? Específico para o seu teste. E aí você consegue fazer um furo no dedo de uma pessoa, por exemplo, um tampãozinho, e você consegue fazer esse teste. Então, você consegue levar para campo. E quando a gente pensa em campo da saúde, por exemplo, a gente pensa em UBSs, a gente pensa em hospital de campanha, a gente pensa, por exemplo, se a prefeitura né, quer fazer alguma barricada na entrada da cidade, por exemplo. Então, tem esses testes rápidos, você não precisa de uma infraestrutura laboratorial, de equipamentos sofisticados. Então, ele é super fácil de condução e resultado em tempos recordes. Em minutos você tem o resultado. Só que você tem alguns problemas dos testes de teste rápido, por exemplo, que você pode ter uma reatividade cruzada, você pode ter a famosa reação cruzada. E conversando com uma amiga que eu já nem sei mais se está aí presente ou não, ela já me falou que já existem, né, algumas informações de reação cruzada com dengue e Covid-19. Você tem reação cruzada com sífilis e HIV, por exemplo. E qual que é o problema disso? Né? Você pode ter resultados inconclusivos. Desculpa. E aí vieram, né, com os avanços, né, moleculares, e aí veio toda aquela parafernália, né, estudos e etc e tal, e que veio a cereja do bolo com os testes moleculares. Os métodos moleculares, a gente vai ver que eles são excelentes, mas eles também têm problemas, tá? Mas os métodos moleculares, eles trouxeram para a gente algo que era muito novo. Por quê? Quando a gente está falando de anticorpo, quando a gente está falando de enzima, igual nos testes todos que nós estávamos comentando, né, antígeno, anticorpo, a gente está falando de fenótipo, tá? E o método molecular, ele é um método interessante porque a gente já consegue acessar diretamente o DNA, ou RNA, por exemplo, em caso de vírus, para fazer o diagnóstico. Então, o método molecular, ele é muito bom nesse sentido. Opa, acho que a minha bateria está acabando, é isso? Tá, deixa eu só ligar aqui o carregador. Coisas de remoto, pessoal. Então, vamos lá. O avanço todo dos métodos moleculares é graças a esse cientista, Kerry Mills, tá? Que em 1983 ele desenvolveu a técnica de PCR, né? E pela popularidade da técnica, em 93 ele ganhou o Prêmio Nobel de Química.
Carrie Milles, que faleceu no ano passado, em agosto do ano passado, mas que deixou para a gente, né, um legado excelente, que é a PCR, né? E o que é essa PCR? A PCR, ela faz, né, dentro de um tubo aquilo que acontece dentro das nossas células. Ela faz uma replicação de um fragmento de DNA. Dentro das nossas células, essa replicação, ela acontece de uma extremidade à outra, quando a gente pensa em cromossomos. Quando a gente pensa em nós, seres humanos, por exemplo, são 46 moléculas a serem replicadas, né? Mas a reação em cadeia da polimerase, né, a PCR, ela não faz a replicação do DNA como um todo. Ela vai fazer a replicação apenas de uma região de interesse nosso. E a gente consegue, em poucas horas, ter uma multiplicação de uma região do meu DNA muito intensa. Então, é chamada de PCR por causa disso, de reação em cadeia da polimerase. Mas todos os meus alunos e quem trabalha comigo sabe que, na verdade, significa pode começar a rezar para o negócio funcionar. Porque na teoria, é igual você fazer uma receita de bolo, sabe? Você vai lá, você tem a receita toda, quando você vai ver, seu bolo está lá todo solado. Às vezes acontece isso também com a gente no laboratório. Então, eu brinco que PCR, na verdade, significa pode começar a rezar para o negócio dar certo. E o que é essa PCR? Então, também separei aqui, deixa eu já ir fechando tudo aquilo, né, que eu usar. Separei um vídeo que mostra um pouquinho para vocês o que é PCR. Aqui no fundo, ó, a gente tem um termociclador, e a gente vai entender depois o porquê, né, de chamar termociclador. E o que a gente coloca na máquina é isso, parece, na verdade, um tubo com água. E assim como a gente não sabe o que está acontecendo dentro do pocinho de ELISA, a gente sabe só na teoria, na PCR é a mesma coisa. Na teoria, a gente imagina o que está acontecendo aqui dentro. E o que é isso? Né? É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? O que a gente precisa para fazer uma reação de PCR? Então, a gente vai precisar do nosso molde de DNA, que tem aquele gene ou aquele segmento que você quer amplificar. Os nucleotídeos, né? ACTG, tá? Adenina, citosina, timina e guanina. A enzima polimerase, né, que mais comumente usada é a TAC polimerase, que é uma enzima que resiste a alta temperatura, e os primers, tá? Os primers aqui na nossa reação de PCR, ele tem uma função não somente de oferecer uma extremidade 3' OH para a polimerase funcionar, mas esse primer também, ele seleciona a nossa região de interesse, porque ele é específico à região que a gente quer amplificar. Porque imagine vocês que a gente tem, por exemplo, 46 cromossomos, e lá no cromossomo 3 que tem o gene FTO que eu quero amplificar. Como é que eu vou fazer essa seleção dentro de uma máquina? E eu estou falando de 46 cromossomos dentro de uma única célula. Quando eu faço a extração de várias células, né? Negócio de citometria de fluxo que a gente pensa numa célula individualizada, por exemplo, passando, né, no laser. Eu tenho extração de muita célula, então eu tenho muito DNA. Como é que eu vou selecionar minha região de interesse? Então, os primers são muito importantes também na PCR para isso. Como a gente não pode, né? E é o laboratório, ó, a gente tenta trazer o laboratório até vocês. Então, o que eu faço no laboratório para uma PCR? Não, então, pego aqui a minha ponteira, na minha pipetinha, ó, dentro desse tubo vazio, que é o tubo que vai para a máquina de PCR, eu vou colocar meu DNA, né? Então, essas fitas aqui estão representando as minhas moléculas, várias de DNA. Vou descartar, porque eu não quero contaminar meus materiais. Coloco os meus nucleotídeos aqui dentro, ó, e aqui nesse quadrado ele já está representando todos os ingredientes, entre aspas, que eu estou colocando aqui dentro do meu tubo de PCR. E percebam que não tem nenhuma variação se não for volume aqui dentro, né? E no laboratório acaba que a gente vê da mesma forma. Coloco o meu primer. Por que são dois, né? Porque a nossa molécula de DNA é fita dupla. Então, eu tenho um primer para a fita de cima e um primer para a fita de baixo, né? Eu tenho primer forward e reverse. Belezinha. Coloco a bonita da TAC polimerase.
Pronto. O que eu vou fazer com esse meu tubinho, então? Colocar lá naquele equipamento que vocês viram, que é o termociclador, tá? E aqui, ele vai começar a mostrar pra gente o que acontece dentro da máquina. Antes de ligar, só mostrar para vocês que aqui embaixo, ó, vai ocorrer uma variação na temperatura. E é essa variação da temperatura que vai guiar todos os passos dentro da minha PCR. Então, de acordo com a alteração da temperatura, aqui vai aparecer para vocês o que está acontecendo, teoricamente, dentro do meu tubo. Então, deixa eu desligar. Então, assim que a gente liga, a primeira coisa que vai acontecer é que essa temperatura vai subir bastante, tá? Para 94 ou 95 graus. Por quê? Para quebra das ligações de hidrogênio. E isso é extremamente importante, porque eu preciso da fita simples para que os meus primers possam ligar, para que a replicação dentro do tubo possa ocorrer. Então, depois de abrirmos essas fitas de DNA, essa temperatura, ela baixa um pouquinho para que os primers possam se ligar, e eles vão se ligar, ó, onde houver complementariedade de bases. Essa complementariedade de bases quem foi meu aluno sabe, né? Gal Costa, Aguinaldo Timóteo. G com C, A com T. E aí, com 72 graus, é a temperatura ótima para a enzima, que vai atuar, ó, fazendo o alongamento da minha cadeia. Todas essas 3 etapas compõem um ciclo apenas, porque isso vai repetir, tá? 94 graus para abrir, 58 graus para o anelamento do primer, 72 graus para o alongamento da fita. Percebam que eu estou mostrando isso aqui acontecendo com uma única molécula de DNA, mas vai acontecer com todas as moléculas de DNA que eu extraí que estão dentro do meu tubo, tá? E aí, a partir do terceiro ciclo, olha só, a gente já tem a seleção do meu fragmento de interesse, muito menor do que toda a molécula de DNA, tá? Aqui, nesse vídeo, ele mostra um pouquinho melhor o que vai acontecer, ó, dentro dessa máquina, tá? Que é a máquina de termociclador, que recebe esse nome por causa dessa variação de temperatura. Então, a gente tem várias moléculas de DNA. Tá? E dentro de uma molécula muito grande de DNA, ó, apenas essa é a minha região, que é a minha região alvo, a minha região de interesse. Então, no primeiro ciclo, como eu falei, ó, é 94 ou 95 graus ou 96 graus, para fazer o que a gente chama de desnaturação da fita, que é a abertura dessas fitas duplas, através da quebra das ligações de hidrogênio. E essa TAC polimerase aqui, com essa carinha de bananinha, né, uma TAC polimerase, ó, que ela é de um organismo chamado termos aquáticos, que é um organismo resistente a altas temperaturas. Então, essa enzima, ela não degrada quando a gente tem essa elevação tão grande da temperatura. E o que vai acontecer aqui, ó, é um alongamento, uma extensão das minhas fitas simples, bem semelhante ao que a gente viu anteriormente, tá? Então, um ciclo é composto por essas 3 temperaturas. Eu estou mostrando aqui apenas uma única molécula. Ó. No segundo ciclo, ela também, todas aquelas que acabaram de ser feitas, também se abrem. Os primers, que têm bastante quantidade, se ligam em todas essas fitas. E os nucleotídeos, que também estão presentes em grande quantidade, fazem o alongamento da fita, tá? Aqui eu tenho uma molécula, ó, que tem o meu fragmento de interesse, mas ainda só em fita simples, porque no terceiro ciclo, essa fita simples do meu fragmento de interesse, assim como todos os outros, vão servir de molde agora, para que nesse ciclo de agora eu já tenha o meu fragmento fita dupla. E aí, nesse vídeo, ele vai mostrar para vocês, no final de uma PCR, a quantidade de amostras de interesse, somente da minha região de interesse, que eu vou conseguir copiar. Então, aqui em verde, eu tenho a quantidade de cópias que eu fiz do meu gene de interesse, por exemplo, e aqui são os outros DNAs, por exemplo, que estavam lá extraídos do início, né? Então, depois de umas 4 horas, olha só a quantidade de verdinhos que ele está mostrando que aumenta para a gente. A quantidade de cópias ela é muito grande. Então, o bom da PCR é isso, é que com amostras, né, em poucas quantidades de DNA,
a gente consegue amplificar esse material em um número que, me desculpem, eu não consigo nem reproduzir, não consigo falar esse número, tá? Então, é muito boa, é uma técnica muito boa, que me permite, por exemplo, conseguir fazer detecções usando qualquer tipo de amostra biológica, por exemplo, que esteja fossilizada, ou de fezes, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer uma abordagem muito boa, usando a técnica de PCR. Então, é essa técnica que a gente usa bastante para fazer diagnóstico, né? Mas diagnóstico de quê, afinal de contas? Porque a PCR, ela tem o mesmo princípio, o que vai mudar é o objetivo com que você aplica essa PCR. Lá no nosso laboratório, por exemplo, e aí eu vou puxar, claro, sardinha para o meu lado, eu vou falar de um diagnóstico que nós fizemos, que a gente usou, na verdade, para fazer uma sexagem molecular, que foi um trabalho recentemente defendido pela Jéssica. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com essa espécie de aves, que é o Platyrhynx mystachys, popularmente conhecido como patinho, e a gente não consegue fazer a distinção entre machos e fêmeas em campo, porque eles não têm diferenças morfológicas. Mas a gente observou, a gente, Vitor Leandro, observou que alguns animais existiam pilho amarelo. A gente correu atrás da literatura, a gente não conseguia saber o que era aquela presença do pilho amarelo. O pilho amarelo seria uma manchinha de pelos, não, né? Que são aves. Uma pelugem aqui em cima amarela. Mas a gente coletou sangue, então, dessas aves e levamos ao laboratório para fazer esse tipo de diagnóstico de sexagem molecular, né? A gente trabalhou, então, amplificando um único gene, que é um gene chamado CHD, e que em fêmeas, quando eu faço uma eletroforese, eu observo 2 bandas e que em macho eu observo uma banda. Primeira coisa, né? O que raio de eletroforese é esse, né? Então, essa eletroforese, ela é o seguinte: quando o tubo sai do termociclador, ele sai para a gente a olho nu, como se ele tivesse acabado de entrar. O mesmo líquido, o mesmo tudo. Porque a PCR, o resultado dela, eu vou ver nessa forma, o que eu chamo de eletroforese, tá? Que é uma técnica que a gente utiliza para separação de moléculas. E a gente pode utilizar uma matriz de agarose, como essa que a gente vai reproduzir aqui agora, ou como uma matriz como esse gel da Jéssica aqui, ó, que é de poliacrilamida, tá? Então, um gel de agarose, por exemplo, a gente pode utilizar para ver o resultado de uma PCR. Esse gel de agarose, ele é colocado nessa máquina, né, nesse equipamento chamado de cuba eletroforética, e essa cuba, ela está ligada a uma fonte. Então, a gente tem aqui em cima um polo negativo e aqui embaixo um polo positivo. Não sei se vocês conseguem visualizar também, mas aqui, ó, tem uns tracinhos, e o nome correto disso é canaleta. E é aqui que a gente vai aplicar a nossa amostra para que ela possa separar e a gente visualizar o resultado de uma PCR. Então, eu aplico, ó, a minha amostra, aqui bem bonitinha, e a minha molécula de DNA, por exemplo, que eu acabei de amplificar na máquina do termociclador, é um ácido nucleico, portanto, composto de nucleotídeo. Então, eu tenho aqui, né, uma base nitrogenada, eu tenho a minha pentose e eu tenho um grupo fosfato. E observem vocês que esse grupo fosfato é ele quem dá ao DNA essa carga negativa, né? O ácido desoxirribonucleico tem a carga elétrica negativa. E quando a gente ligar a fonte, o que vai acontecer? O meu DNA negativo, ele vai ser atraído pelo polo positivo. E essa matriz, ela é uma matriz porosa, ó, por isso que eu consigo separar as minhas moléculas. Isso aqui que está acontecendo nesse quadrado, eu não consigo ver a olho nu. O que eu vejo a olho nu é essa migração dessa amostra para cá. Só isso que eu vejo. Mas o que está acontecendo, de fato, é a migração das amostras pela minha matriz. E aí, esse gel, eu posso fazer a revelação dele, por exemplo, usando o brometo de etídio. O brometo de etídio, ele é um reagente intercalante de DNA. Ou seja, aonde tiver amostra de DNA, esse brometo de etídio, ele vai se ligar, tá? E ele emite fluorescência sobre luz ultravioleta. Então, eu consigo ver esses fragmentos. Então, o resultado da minha PCR, eu vejo em uma eletroforese.
tá? Então, por exemplo, o resultado aqui da PCR de dissexagem molecular, eu só observo aqui na minha eletroforese. E aí eu consigo fazer o diagnóstico daqueles que são fêmeas, daqueles que são machos, tá? A título de curiosidade, por que que isso é feito, tá? Em aves, o sexo heterogamético é a fêmea, ou seja, ela tem 2 cromossomos sexuais, enquanto os machos são homogaméticos. Os seus cromossomos sexuais são iguais, cromossomo Z. Tanto em Z quanto em W, eu tenho essa presença desse gene CHD, tá? E por que eles têm tamanhos diferentes, então, sendo que é um gene que vai dar uma mesma proteína? É porque quando eu estou pensando em gene e em DNA, eu penso em exons e introns. E o tamanho do intron desse gene que está no W para o gene que está no Z é diferente. Por isso que eu tenho fragmentos do mesmo gene de tamanhos diferentes em fêmeas. Em macho, esse gene, ele é igual. Então, eu só vejo uma banda, não é porque ele só tem um, é porque como eles são iguais, eles sobrepõem. Então, eu consigo fazer rapidinho um diagnóstico molecular em meu laboratório em relação à sexagem para discriminar quem são as aves machas e machas é ótima, né? Quem são as aves machos, quem são as aves fêmeas, né? Sendo que eu não consigo fazer isso no campo. E a gente também faz esse tipo de diagnóstico molecular, né? Que é o trabalho foi mestrado, vai ser doutorado do Vitor Leandro. A gente faz no laboratório um diagnóstico de malária, tá? A gente faz diagnóstico, só que de malária de passarinhos, não de gente. E quem causa, né, malária aviária são parasitos dos gêneros Hemoproteus e Plasmodium. Não é o mesmo plasmódio da gente, né? Então não é plasmódio vivax, não é plasmódio palio, falciparum. E esses plasmódios, então, eles têm um gene conservado tanto nos organismos do gênero Plasmodium quanto no gênero Hemoproteus, e a gente faz o diagnóstico molecular, tá? Então, usando uma amostra positiva, que a gente sabidamente, né, tem conhecimento de que está infectado com malária, a gente faz o diagnóstico das nossas amostras coletadas em ambiente natural. Isso aqui que eu acabei de mencionar é bastante importante, porque isso acontece em todos os testes de diagnóstico. Você tem sempre que ter uma amostra sabidamente contaminada, que é o seu controle positivo, e uma amostra com controle negativo, que pode ser água, por exemplo. Mas que é sempre importante a gente usar uma amostra de controle negativo para a gente saber se houve alguma contaminação. Porque PCR é um método excelente, mas é algo bastante facilmente de se contaminar, tá? E a gente tem várias outras moléculas que são inibidores de PCR. Então, se você sabe, a gente pode ter uma amostra que está, por exemplo, positiva, e a gente não detectou, não por falta de organismo infectante, né? Por exemplo, alguma coisa que inibiu a minha PCR. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados quando a gente está usando qualquer tipo de ferramenta para fazer diagnóstico, mesmo aqueles que são moleculares. E, recentemente, né, todo mundo bastante interessado e querendo saber de RT-PCR, QPCR, por causa do padrão ouro para a Covid-19, né? O CDC, eu vou mostrar para vocês em alguns slides para frente, né, ele colocou o PCR para a Covid-19 como o teste padrão ouro para detecção. E o que teste que é esse? Tá? Então, assim como acontece com ELISA, você tem várias outras variantes de PCR. E uma delas é RT-PCR. O que é esse RT-PCR? O RT é de Reverse Transcriptase, que é transcriptase reversa, tá? Quando é que utiliza a transcriptase reversa? Então, ela simplesmente é uma variação da PCR tradicional, só que eu uso a enzima transcriptase reversa porque eu preciso de fazer um cDNA. Por que eu preciso de fazer um cDNA, então? Porque eu estou trabalhando com RNA. E quando que eu vou trabalhar com RNA? Quando o meu organismo, por exemplo, seu material genético, ele é um RNA, é um retrovírus. Acontece, por exemplo, com HIV e com Covid-19, tá? Ou ainda, quando eu quero utilizar, né, estudar a expressão de genes. Imagine vocês,
todas as nossas células do corpo têm todos os DNAs, mas não nasce um dente na minha pele, né? Porque tem genes que são expressos em locais específicos, mas os genes, eles estão presentes em todas as nossas células. Então, se eu quero estudar expressão dos genes, eu tenho que trabalhar com RNA, né? Só que tudo isso daí exige uma infraestrutura laboratorial muito boa, tá? Trabalhar com RNA, por exemplo, é muito difícil, porque ele se contamina muito fácil. Então, você tem que ter um lugar para extração específico, um lugar para amplificação bastante específico, você tem que ter pipetas que são específicas para aquilo ali. O equipamento, ele não é um equipamento barato, né? Os consumíveis são consumíveis muito, muito caros. E eu faço um cDNA porque o DNA é uma molécula mais estável, é melhor trabalhar com DNA do que RNA. Então, por isso que a gente usa transcriptase reversa e trabalha com ele, ao invés de trabalhar com RNA, tá? Antes de passar um vídeo para mostrar para vocês como acontece com o teste de COVID, eu vou falar rapidamente dessa outra variação da PCR, porque ela é importante para o teste da COVID, que é uma PCR quantitativa. E aqui está escrito para vocês, ó, real time, e que por muito tempo também foi utilizado como RT-PCR. Só que isso confundia com isso daqui, ó, o RT-PCR, que era a PCR que usava transcriptase reversa. Então, para acabar com essa confusão, a gente usa RT-PCR quando é para uso de transcriptase reversa e qPCR quando a gente quer usar a PCR em tempo real. E por que ela é chamada de tempo real? Porque a gente tem uma capacidade de quantificar a amostra e em tempo real. A cada ciclo da PCR, como um ciclo convencional que a gente viu, a gente consegue fazer a quantificação dessas amostras. Então, é um teste bem rápido, ele é relativamente rápido quando a gente compara com outros testes. Você tem uma alta reprodutibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se lá na China eles usam esse teste para fazer diagnóstico de Covid-19, a gente vai conseguir pegar aquele protocolo e fazer aqui na UFOP, lá no NUPEB, tá? E esse resultado é relativamente rápido. E você também consegue fazer com uma placa de 96 poços. Então, você consegue, né, fazer uma automação do negócio, só que é relativamente caro. Então, a infraestrutura laboratorial que a gente precisa para usar, ela é muito grande. E o que a gente usa para fazer o diagnóstico da Covid-19, né, que é um dos protocolos que estão sendo utilizados, que são um protocolo que foi desenvolvido pelo CDC, tá? Ele utiliza uma QRT-PCR, ou seja, ele mistura tanto a transcriptase reversa, porque é um retrovírus, e usa essa PCR quantitativa, tá? E o que a gente usa, então, no diagnóstico de Covid-19 especificamente? Então, o que ele fez foi desenvolver um protocolo que faz a amplificação do ácido nucleico, no caso do retrovírus, inicialmente é uma RNA, e a gente usa, né, utiliza uma sonda, que é a TACMan, que eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, para fazer a detecção da presença do vírus. Então, esse teste, por exemplo, só para a gente já fazer uma diferençazinha rápida em relação ao teste rápido que a gente falou anteriormente, de Covid-19, ele detecta não os anticorpos produzidos pela pessoa, ele detecta o material genético do vírus, caso ele esteja presente. Então, uma pessoa, por exemplo, que está há 14 dias, por exemplo, né? Por exemplo é demais. Uma pessoa que está há 14 dias com sintomas de Covid-19 procura o hospital lá para o 10º dia, pode ser que se faça uma PCR nele, por exemplo, a gente nem diagnostica o vírus. Porque depois de uns 3, 4, 5 dias, a gente tem uma queda da presença do vírus. Em casos graves, já foi detectada a presença de vírus tardiamente. Mas de praxe, o que a gente tem, né, mais comum é que o uso dessa técnica ela tem que ser feita para os primeiros dias, mas também não pode fazer muito cedo, tá? Porque senão a quantidade de vírus no corpo da pessoa ainda não é passível de detecção. Então, o que o CDC ele, né, produziu para a gente? Ele produziu primers específicos para a região
do nucleocapsídeo. Então, é o gene que vai ser detectado no vírus, é um gene do nucleocapsídeo. Então, foram desenvolvidos primers específicos para detecção do coronavírus, tá? E, além disso, uma sonda específica para essa região, e a gente vai ver no vídeo daqui a pouquinho a importância dessa sonda. Além disso, né, eles, né, desenvolveram nesse protocolo o uso de um gene humano para ser utilizado como controle. Porque a gente também tem que saber se a amostra é negativa porque não tem o vírus, ou a amostra não está me parecendo nada porque minha PCR falhou. Então, por exemplo, se eu detecto um gene de nucleocapsídeo, detecto o gene do humano, aquele indivíduo está de fato infectado. Se eu detecto o gene do humano, mas não detecto o nucleocapsídeo, aquele resultado é negativo, tá? Não foi a minha PCR que falhou, tá bem? Então, o CDC, ele elaborou tudo, inclusive os passos a serem utilizados, tá? Na máquina que vai fazer esse teste. Ele mostra pra gente um painel mais ou menos assim, tá? Em que você consegue acompanhar, ó, essas curvas, elas mostram pra gente a cada ciclo, né, a quantidade dos genes que estão sendo detectados do nucleocapsídeo do vírus e do gene do humano que está ali presente naquela amostra. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse teste, eu separei esse vídeo aqui, ó, que a primeira coisa que tem que acontecer é a extração de RNA, né, que é um vírus que tem RNA. E depois que a gente faz essa extração, a gente vai utilizar essa amostra em um outro tubo, que eles estão chamando aqui de Master Mix, que tem todos os ingredientes necessários para a gente fazer esse diagnóstico. A transcriptase reversa, para a gente fazer o cDNA, os nucleotídeos, os dois primers, forward e reverse, e essa sonda que a gente vai entender o porquê da necessidade dela, tá? A DNA polimerase para poder fazer o alongamento, a extensão da minha cadeia. Bem, então depois que eu tenho todos esses ingredientes, ó, eu pego o meu RNA recém-extraído, coloco no meu tubo, vou vortexizar esse tubo, né, para aumentar o contato dos meus reagentes com a minha amostra e vou colocar lá naquela minha plaquinha de 96 poços. E é essa plaquinha aqui com a minha amostra é que vai dentro da máquina de PCR. Essa máquina, vocês vão ver, olha, é ligada a um computador, porque vai ter, não como acontece no ELISA, mas só fazendo um paralelo, a detecção de cores, tá? E a detecção dessas cores é transformada em números, porque ela também é quantitativa, por isso que a gente tem aquela máquina acoplada ao computador. Aqui está mostrando diversas regiões que podem ser feitas, tá? Essa daqui é a região do protocolo do CDC, tá? Outras, depois a Universidade da Alemanha, que já determinou alguns outros protocolos, não é somente o do CDC que é utilizado, existem 3 atualmente que têm condições de ser utilizados por outros laboratórios, tá? Então, o meu RNA, ó, tá vendo que tem uracila aqui, ó, isso aqui é um RNA, tá? Eu vou usar inicialmente uma temperatura para que a minha transcriptase reversa atue e faça o meu cDNA, que é uma cópia, agora em DNA, da minha região, da minha sequência de nucleotídeos do vírus, tá? E aí, o que eu tenho que fazer nessa etapa seguinte? Tanto desativar a transcriptase reversa, tá? Para que ela não faça isso mais, para que a gente possa trabalhar agora somente com amostras de DNA, e vou ativar a minha DNA polimerase, que é a única polimerase que eu quero agora que funcione. E a partir de agora, vocês vão ver que o que vai acontecer é algo muito semelhante ao que a gente já viu nas outras PCRs, tá? Porque isso daqui é somente uma variação da PCR convencional. Então, aqui, por enquanto, eu tenho fita simples, né? Então, essa desnaturação aqui, nesse momento, não é tão importante assim. Eu tenho a temperatura específica de anelamento do primer, que acontece, ó, por complementariedade de bases, e depois eu venho com a alteração da temperatura, que é a temperatura ótima da TAC polimerase, para ela fazer a sua extensão, tá? Essa temperatura de anelamento do primer, por exemplo, vai depender do primer que a gente está utilizando, se é o CDC, se é de outro gene,
Tá? Então, isso tudo são apenas variações, mas o objetivo é sempre o mesmo. Aqui agora já tem uma molécula fita dupla. Então, nesse segundo ciclo, essa etapa de desnaturação ela vai ser importante para que eu possa separar as fitas agora de DNA, para que tanto essa de cima quanto essa de baixo sirvam de molde. Aqui, ó, eu vou dar uma pausa para a gente entender a importância disso daqui agora para mim, que é aquela sonda TACMAN que eu comentei para vocês no início, tá? Aqui é o primer, anelando na região que ele deve anelar, e aqui é a sonda. Vejam que essa sonda ela está interna ao meu gene de interesse do vírus que eu estou fazendo essa detecção. E aqui, ó, nas duas extremidades, eu tenho duas coisas bastante importantes nessa sonda TACMAN. Aqui desse lado, aqui, ó, eu tenho um fluoróforo. Esse aqui que vai emitir uma fluorescência para mim quando ela foi excitada. A gente vai ver um laser que faz isso daí. Então, isso aqui para mim vai ser importante, porque a cada vez, né, que isso for colocado no DNA, a gente vai emitir uma fluorescência. Esse daqui, por enquanto, é só para inibir a fluorescência, porque eu não quero essa fluorescência sendo detectada agora. Eu quero que ela seja detectada, ó, agora, tá? Então, quando ela estiver livre aqui, ó, então, o que é importante? Uma vez que esse fluoróforo foi liberado, significa que eu detectei o gene, porque ele é específico para esse gene, e toda vez que ele é liberado é porque houve uma amplificação. Então, toda vez que amplifica, ele emite uma cor. Por que isso é importante para mim? Porque eu consigo quantificar a quantidade do vírus na minha amostra. Porque a cada ciclo eu vou ter a quantidade de fluorescência que foi emitida pela máquina. Então, a máquina detecta, por exemplo, são 2 sinais, por exemplo. Então, que eu tinha X de vírus, tá? Então, essa técnica é uma técnica bastante importante, porque ela usa daquela capacidade de amplificação. Então, mesmo que eu tenha uma quantidade de vírus baixa, eu vou conseguir fazer a detecção dele, tá? Porque ele vai amplificar para mim a quantidade daquele vírus, e aqui ele só está me mostrando como que aquela fluorescência ela é detectada, né? Então, ligada dentro da máquina, eu tenho um esquema de laser e de espelhos que vão fazer essa reflectância, né? Um laser aqui vai ser reflectado para que faça a excitação daquele fluoróforo, por exemplo. Aquele fluoróforo vai emitir uma luz e esse espelho vai detectar para aquela câmera e aquela câmera vai mandar um sinal para o computador que converte aquele sinal em dados quantitativos, tá? E aí, no final, que a gente vê isso daqui, beleza? Mas existem limitações também, mesmo para esse padrão ouro, tá? Porque uma má qualidade da amostra, que contém pouco material do paciente, por exemplo, pode fazer com que uma amostra a gente tenha um falso negativo. Uma pessoa está infectada, mas né, não soube coletar direito a amostra, ou ainda, né, essa amostra foi coletada tardiamente, ou ainda muito precocemente, ou ela não foi transportada ou conservada adequadamente, eu vou perder o meu material biológico. Eu vou perder o vírus. Então, eu não posso nem fazer um PCR nem no início da infecção, porque eu tenho uma quantidade de vírus muito pequena, que ainda não é detectada pela PCR. Não posso fazer muito tardiamente, porque já não tenho vírus nenhum, eu só vou ter anticorpo, e PCR não pega anticorpo. Então, eu não posso também coletar errado, ou transportar isso de maneira errada. Então, aqui em Ouro Preto, por exemplo, vou trazer para a nossa realidade. É muito bom a gente fazer esse teste, por exemplo, na UFOP, do que mandar para a FUNED, porque a chance daquele material degradar durante esse transporte é muito maior, né? Então, outra coisa que pode inibir, né, limitar o nosso padrão ouro, são razões inerentes ao PCR em si. Então, você pode ter uma mutação viral numa região, por exemplo, de anelamento do primer, e eu não detecto aquele vírus. Ou então, eu tenho inibidores de PCR, álcool, por exemplo, é inibidor de PCR. Então, proteína que não foi eliminada direito no momento da extração é inibidor de PCR. Então, mesmo para o padrão ouro, a gente tem limites, tem limitações para o teste. Como eu disse, presença de pequeno número de micro-organismos na amostra, e isso eu não consigo ainda detectar.
Então, o que todo mundo quer, na verdade, é uma vacina, tá? E nisso daí, eu apresento, né, duas pessoas muito importantes que muitos de vocês devem ter ouvido falar, que é a Esther Sabine e a Jaqueline Góes de Jesus, né, pesquisadora e pós-doc, que lideraram, né, o sequenciamento do genoma de Covid-19 em 48 horas. Né? São pesquisadoras do estado de São Paulo, e isso foi publicado, na verdade, nesse site que é uma coisa mais rápida do que artigo, por exemplo, né? Isso foi publicado em 28 de fevereiro, foram de 2 pacientes que foram diagnosticados positivo, e aí eles conseguiram ver, por exemplo, que os vírus que estavam circulantes aqui naquele momento eram muito mais semelhantes, por exemplo, à da Alemanha do que o vírus da China. E por que é tão importante a gente fazer isso? Né? Porque se a gente faz, por exemplo, o genoma do vírus, a gente consegue conhecer todos os genes, por exemplo, conseguimos, por comparação, vermos quais são aqueles genes que não sofrem uma mutação tão rápida, por exemplo, que poderia ser alvo de vacina. Então, foi um marco muito importante para a gente aqui no Brasil, né? Então, mostrando mais uma vez a importância da ciência, a importância de uma universidade pública de qualidade, né? Porque isso foi muito importante em tempo recorde, né? Ganhou a mídia por causa disso. E hoje, né, até coloquei aqui para vocês, ó, eu não sei se vocês viram, a vacina contra a Covid-19 que está sendo testada no Brasil pode já ter registro liberado em junho de 2021, segundo a reitora da Unifesp. Essa vacina ela não foi produzida no Brasil, tá? Foi um consórcio lá com o pessoal de Oxford, e essa vacina está já na última fase teste, que é a fase 3, se não me engano, e eles já vacinaram 2.000 pessoas, mentira, isso mesmo, 2.000 pessoas, só que 1.000 receberam placebo, 1.000 receberam a vacina, né? Estão sendo acompanhadas e monitoradas. O teste para uma vacina, o tempo, né, de um teste de uma vacina para que ela possa chegar no mercado, etc., são 18 meses, mas eles acreditam que pela necessidade, etc. e tal, que 12 meses, talvez, né, então em junho de 2021, a gente já tem o registro dessa vacina. Né? Mas, na verdade, hoje a gente tem, ela até comentou na entrevista que ela deu hoje de manhã, eu acho que já são mais de 20 vacinas que estão em testes no mundo inteiro. Então, só para que a gente, né, reforce mais uma vez a importância da ciência, né, para o nosso país, e ela é feita principalmente em universidades públicas. Né? Bom, esse todo diagnóstico molecular é muito bom, né, e a gente tem outras coisas que podem ser feitas, né, com os diagnósticos moleculares. E é isso que eu vou trazer para vocês agora e debater um pouquinho com vocês, principalmente as pessoas da biologia que não são meus alunos. Por exemplo, olha que maravilha não seria a gente ter, por exemplo, conhecimento se a gente tem uma tendência maior ou não a armazenar gordura. Ou a gente saber, por exemplo, se a dieta mediterrânea vai funcionar para a gente ou não. Tudo isso hoje é possível, tá? Então, a gente tem um gene, no caso de armazenamento de gordura, né? Então, sobrepeso, obesidade, esse acúmulo de gordura, né, ele está relacionado a células especializadas que são chamadas de adipócitos, né? Então, a gente tem adipócitos brancos, né, tem adipócitos marrons, né, que são responsáveis pela manutenção de temperatura corporal, né, muito comum em recém-nascido. E aí, esse gene que está presente no cromossomo 16, o gene FTO, ele, além de estar relacionado à diminuição da sensação de saciedade, com consequente aumento de digestão de alimentos, ele interfere nessa diferenciação e proliferação desses adipócitos. E eles descobriram, então, uma variante nesse gene FTO que causa uma mudança da diferenciação dos adipócitos, que favorece, por exemplo, a diferenciação e proliferação de adipócitos brancos, o que leva a um aumento de reserva de gordura e ganho de peso corporal. Então, se você identifica, por exemplo, essa variante, você sabe, por exemplo, se você tem uma predisposição de armazenar gordura ou não. Na eficácia da dieta mediterrânea. Então, eles descobriram no cromossomo 3 esse gene, PPAR-gama, que é um gene que está envolvido na metabolização e armazenamento de gorduras do corpo. E a gente tem uma variação desse gene, né, que é responsável por um alelo, e dependendo
do qual que é o seu genótipo, você vai ser mais ou menos influenciado por variações no teor de gordura saturada da sua dieta. Então, você vai saber, por exemplo, se a dieta mediterrânea que tem mais gorduras insaturadas, por exemplo, vai ser eficaz de fato para você ou não. E isso a gente consegue também descobrir para outras dietas. Dietas low fat e high fat, ou dietas low carb, por exemplo. Então, a gente já tem, né, os genes que estão relacionados a, por exemplo, no caso das dietas low fat e high fat. Esse gene TCF7L2, que é expresso nas células beta-pancreáticas, ele desempenha um papel essencial na transcrição de um gene pró-glucagon e síntese de GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon, um hormônio intestinal que aumenta a secreção de insulina. E aí o que eles viram é que, dependendo do genótipo que você tem nesse gene, você pode se beneficiar de ambas as dietas para perder peso, ou então uma dieta, por exemplo, low fat não vai fazer diferença nenhuma para você. Então, você está aí morrendo de ficar sem comer uma gordurinha ali, outra ali, mas na verdade não está fazendo diferença nenhuma para você. Então, dependendo do genótipo que você tem no gene, você pode se beneficiar de duas ou de qualquer uma delas, ou de especificamente uma delas. É o mesmo que acontece com as dietas low carb. Esse gene FTO, que é aquele mesmo gene que a gente estava falando do armazenamento de gordura, né? Esse gene, ele é um dos principais genes associados ao risco de obesidade em diversas populações. E aí, dependendo do genótipo, a gente vai saber que a pessoa tem um maior risco de obesidade com a dieta low carb. E tem outro genótipo que tem um risco de obesidade não influenciado pela dieta low carb. Então, a dieta pode não ter nenhum efeito em você, dependendo do genótipo que você tem. Outra coisa que é interessante, né? Tá todo mundo aí atrás de massa muscular, querendo ser fit, etc e tal, ter uma melhor performance atlética, por exemplo. Então, esse gene PPAD, que está presente no cromossomo 6, ele já foi estudado, por exemplo, e ele é um gene que codifica fatores de transcrição que estão associados ao ganho de massa muscular pós-exercício. Então, dependendo do genótipo que você tem, você vai fazer bastante exercício, tem uma dificuldade de ganho de massa muscular, pode estar relacionado com o seu genótipo, assim como na performance atlética, né? No cromossomo 11, eles já identificaram esse gene, a CTN3, e esse gene aí, dependendo do genótipo que você tem nessa região, ele favorece o desempenho de atividades que requerem força e contração muscular rápida, ou então de atividades de longa duração. Então, se você precisa, quer ser um profissional de futebol, né? Ou se você quer um velocista que requer força e contração muscular rápida. Então, dependendo do seu genótipo, você vai ter bastante sucesso, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, existem já laboratórios que fazem isso por uma bagatela de R$8.000, tá? E é interessante se a gente pensar também que a gente pode fazer esse diagnóstico usando essas ferramentas moleculares para fazer diferentes diagnósticos de genes que são importantes porque são ligados a, por exemplo, o desenvolvimento de câncer. Então, o SHEC2, por exemplo, é um gene supressor de tumor que codifica uma proteína envolvida no reparo de DNA, parada no ciclo celular ou apoptose em resposta a danos de DNA. E aí, uma mutação nesse gene, por exemplo, ele está associado a uma gama de cânceres, BRCA1 e BRCA2, né, BRCA1 e BRCA2. Então, são alterações nesses genes aqui, principalmente, que estão associados aos cânceres de ovário e de mama, principalmente. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico na mulher, por exemplo, e saber se ela tem uma mutação nesse gene, ela tem uma predisposição ao câncer. O TP53, né, a sua proteína que ele codifica, que é a P53, ela é descrita, inclusive, como guardião do genoma, né, porque ele dá bastante estabilidade, né, ele controla, por exemplo, as nossas, né, reparo de DNA, por exemplo. Então, todos esses genes que eu estou falando aqui com vocês são genes, né, supressores de tumor, e qualquer alteração que acontece... Oh, meu Deus do céu, já estou indo. Qualquer alteração que acontece neles, por exemplo, pode levar ao desenvolvimento de câncer, tá? A gente consegue fazer essa identificação, assim como o gene APC. Quem foi aluno nosso de genética, que faz aquela prática do BLAST, né, sabe que é um gene que está relacionado ao desenvolvimento de polipose adenomatosa
né, cólica, que é o câncer de colo retal, né? Então, a gente consegue, né, detectar algumas alterações no gene APC. Esse gene aqui está relacionado à doença de Alzheimer, esse outro LRH2, a doença de Parkinson, o MC1R está relacionado a doenças, o melanoma. Então, você consegue fazer diagnóstico de uma série de regiões do genoma que estão relacionadas a uma predisposição do câncer. E aí eu vou dar aquela alfinetada, né? Porque até onde isso é bom e até onde isso é ruim. Até onde é interessante a gente saber que a gente tem uma predisposição a desenvolvimento a câncer ou não. Aqui embaixo, por exemplo, a gente falou de Parkinson, falou de Alzheimer, são doenças multifatoriais, por exemplo, né? Não quer dizer que você tem uma mutação que necessariamente você vai ter o desenvolvimento de um câncer. E aí, eu sempre discuto isso com os meus alunos, né? Porque hoje, quem tem plano de saúde, por exemplo, quando a gente vai fazer um plano de saúde, você já vai fazer aquela pergunta: você tem isso, predisposição para aquilo? Então, a gente não vai nem cobrir, porque você já está trazendo consigo essa predisposição. Hoje, esses exames, eles são caros, né? Esses exames, eles não estão ainda em, né, acesso a todo mundo, mas vai chegar um dia que isso vai estar acessível a toda a população, né? E quem que vai controlar essas informações, né? Quem que vai armazenar conosco, né? Quem vai ser o responsável por deter essas informações de predisposição para câncer, por exemplo, né? Uma pessoa que vai desenvolver um câncer de mama vai ficar afastada do seu serviço por 2 anos, por exemplo, né? Como é que as empresas vão reagir frente a isso? Então, os diagnósticos moleculares, eles são fantásticos, mas existem muitas questões éticas envolvidas e que ainda serão debatidas quando isso se tornar um pouquinho mais popular, tá? Mas só para vocês terem ideia, tanto o diagnóstico desses genes, quanto esses outros genes que eu falei, eles já são feitos, tá? Você coleta o seu materialzinho suave na boca, né? Você recebe o kit em casa, você mesmo faz a coleta, manda para a empresa, e depois você tem, né, de volta os resultados de predisposição de câncer ou de outros genes de interesse que vocês né, tenham interesse em saber. Bom, mas eu já falei demais, né? Já são 4h30, meu tempo já deve ter mega aqui estourado. Então, vocês me desculpem, e aí qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, que eu tenha escapado, por favor, fiquem à vontade. Patrícia, muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente, arrasou muito. E muito obrigada por compartilhar também um pouco do seu conhecimento com a gente, né? E temos muitas perguntas para você no chat. Acabou que eu não vi nenhuma mesmo, porque como eu estava... não porque não estava prestando atenção, porque não aparecia mesmo para mim. Então, eu não queria isso, né? Porque depois a pessoa estava com uma dúvida lá no teste de Elisa, mas eu não conseguia ver. Sim, tem algumas aqui. Algumas foram durante a sua apresentação mesmo. Aí, assim, no teste rápido, quando você estava falando do teste rápido de uma doença, há algo específico que faz as moléculas migrarem? O que faz é a capilaridade. Não sei se vocês, não sei quem me perguntou. Não, foi a Gabriele, mas assim, Então, Gabriele, é o seguinte, não sei se vocês já fizeram teste de, né, se você coloca um papel, por exemplo, um papel absorvente em água, em um minutinho todo o papel vai estar molhado, né? Então, é capilaridade. Então, o que a gente faz? A gente tem esse papel, né? Não é uma membrana, por exemplo, de nitrocelulose, mas que tem esse mesmo princípio. Vocês estão me vendo? Tá. Então, tem esse mesmo princípio. Numa extremidade, você pinga, por exemplo, a amostra com um tampão, por exemplo, para permitir essa migração. Então, é capilaridade mesmo. Você não tem que condicionar nada para promover isso, não. A não ser um tampão, por exemplo, mas assim, não é nada específico para permitir essa migração. Igual na eletroforese, que a gente tem que ligar uma fonte. Uhum. Tem outras perguntas aqui também, Patrícia. As reações cruzadas que você falou lá na frente também. O que é isso, por exemplo? Você tem a produção de anticorpos de um vírus, por exemplo, de dengue.
E aí o teste é para o anticorpo de COVID. A pessoa não está infectada com COVID, então ela nunca nem produziu anticorpo de COVID. Mas o anticorpo do meu teste rápido, que é específico para COVID, acaba detectando o anticorpo que uma vez foi produzido para o vírus da dengue. Então, isso que é reação cruzada. Eu não estou dando um falso teste positivo, por exemplo, porque não é para COVID, aquele anticorpo que a pessoa tem dentro dela, é para vírus, ou para outro vírus, que é o vírus da dengue. Ah, sim, muito bom. E teve uma pessoa também, ela, igual, quando você falou do teste rápido, se esse for a única opção da pessoa, que você falou que ele às vezes não é muito bom, aí se ele for a única opção da pessoa, qual que ela deve fazer? O IgM, o IgG? Então, na verdade, a pessoa, se ela puder escolher, isso tudo vai depender do que ela está sentindo. Porque se ela está apresentando bastante sintomas, pode ser que ela esteja numa fase ativa da infecção. E aí seria IgM, por exemplo. Mas, né? Sara, você perguntou dessa minha resposta? Então, o anticorpo IgM e o anticorpo IgG são produzidos, né, na presença do antígeno, que no caso é o vírus. Então, o nosso corpo produziu, tá? Só que primeiro, na infecção, vai ser produzido o IgM. É o anticorpo que inicialmente vai ser produzido, que é um anticorpo que vai ser produzido na fase ativa. Então, é uma infecção mais recente. Então, dependendo, por isso que eu falei que o teste rápido, ele não pode ser único e exclusivo, porque você tem que ver os seus sintomas. Né? Então, o diagnóstico clínico ele também é muito importante. Então, se você acha que você está na fase aguda, na fase ativa da infecção, e você tiver que escolher, é IgM. Mas se você, por exemplo, tem 14 dias que eu estou me sentindo assim, 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 assado, pode ser que você já esteja numa fase tardia. O IgG seria o ideal. Mas o que eu tenho visto dos testes é o seguinte: ou o teste separa IgM e IgG num só, ou ele não separa e você nem sabe qual que é que está detectando. Patrícia, teve outra pergunta também. Se não tiver sintoma, gente, só um minutinho, que eu vi 2 pessoas perguntando se não tiver sintoma, não tiver sintomático. Não tem para que fazer. Para que vai fazer? Tá? Se não tiver sintoma, não precisa fazer. Os testes rápidos, eles são para, por exemplo, uma tomada de decisão. Você está apresentando sintomas, você quer saber se é Covid para saber se você tem que estar em quarentena. Se você está sintomático, para que fazer o teste? Tá? Então, não pode ter esse alarde em relação a isso. Porque o teste está aí. Que dia que a gente foi alardar, teve esse alarde todo para fazer teste rápido de dengue, por exemplo, né? Então, se não está apresentando sintomas, não para fazer. Muito bom. Patrícia, também, quando você falou um pouquinho das fases da infecção de uma doença, né? Você pode voltar um pouquinho nessa parte da apresentação? E explicar só essa parte das fases da infecção. Alguém estava com uma dúvida? Eu não falei muito. Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo, porque eu não compartilhei. Não, ainda não. Eu não sei especificamente o que é. Deixa eu ver aqui, não tá. Oi, deixa eu ver. Quando eu estava falando da fase de infecção, eu acho que eu estava exatamente nesse slide explicando, né? Então, o que eu estava explicando é, por exemplo, aqui nesse caso, ele é um teste bem semelhante a esse daqui, ó, que é o de dengue, tá? Que é um teste que separa, por exemplo, eu estava com uma imagem de um teste que não separa IgM e IgG, mas eu achei tão sem graça, eu acabei não trazendo, mas talvez teria sido importante só para mostrar para vocês. Mas um teste que não separa IgM e IgG, ele fica exatamente como esse aqui, ó. Tá? Apenas com o controle e com o risquinho da infecção. Somente com 2 fichas, 2 risquinhos. Bom, o negócio da infecção que eu comentei para vocês é o seguinte. Assim, imagina que uma pessoa foi infectada hoje, tá? Com o vírus. Então, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, o que seria interessante fazer?
PCR, tá? Por quê? Porque o vírus está no corpo e o PCR vai detectar o ácido nucleico do vírus, o RNA do vírus, tá? Mas esse vírus, né, eles já tem estudos que mostram quando a pessoa está com uma doença muito grave, quando a Covid é muito grave nela, que o vírus acaba permanecendo. Mas a tendência não é essa, né? Você tem a perda do vírus no corpo da pessoa. E o que vai restar? Os anticorpos que a pessoa produziu. Então, lá, por exemplo, deixa eu ver, semana que vem, daqui a uma semana, o que é interessante fazer, né? PCR? Não, porque ele não vai detectar o vírus. Mas então é interessante você fazer uma imunocromatografia ou fazer um ELISA, tá? Porque faça ELISA também para a Covid-19. Porque aí você detecta os anticorpos. Se a gente detecta, por exemplo, tem esse resultado aqui, ó, que você detectou somente o IgM, tá? A pessoa está com Covid e ela está numa fase ativa da infecção, né? Então, uma infecção recente, vamos dizer assim. Nesse daqui, ó, que você tem IgM e IgG, ela está numa transição de infecção, ela está passando por esse estágio aqui, ó, que você vai ficar, na verdade, com os anticorpos de memória, tá? Uma memória imunológica, por exemplo, a pessoa teve contato já com o vírus, tanto é que o IgG está mostrando isso, tá? Que ela teve contato com o vírus, ela não pode estar, por exemplo, apresentando sintomas da doença mais, mas você tem uma resposta, né, uma memória aqui do corpo, então você tem a produção do IgG nesses casos, tá? Gabriele, 2 tipos ou não do quê? Do anticorpo? Porque o teste rápido, ele tem anticorpos nele. Ah, desculpa, já entendeu, beleza. Os assintomáticos não passam vírus? Gente, as pessoas assintomáticas, se elas estiverem com o vírus dentro do corpo dela, ela transmite o vírus sim, tá? O fato de uma pessoa ser assintomática não quer dizer que ela não tenha o vírus dentro dela. Quer dizer que a pessoa não está manifestando os sintomas que é esperado para a infecção da Covid, tá? Então, uma pessoa que é assintomática, ela tem, por exemplo, contato com o vírus está nela por alguns tempos, ela também vai produzir anticorpo, só que ela não está manifestando os sintomas clínicos da doença, tá? Febre, por exemplo, ela não está com dificuldade de respirar, mas é muito importante essa distinção. Pessoas assintomáticas podem transmitir, porque eu já vi acontecer com uma pessoa, uma amiga estava me contando, que ela estava no mercado e tem um cara lá sem máscara, não, eu estou afastado porque eu fui detectado positivo. Ele estava super bem fisicamente, mas ele tem, sim, né, a possibilidade de ter o vírus e infectar alguém, sim. Sim. Patrícia, a gente teve outra pergunta também. Quando você falou um pouco de diagnóstico molecular, adiante, uma pessoa estava perguntando o que é SNP. Tá. O SNP, que a gente chama de SNP, o SNP vem de Single Nucleotide Polymorphism. O que é isso? Deixa eu compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Cadê a... Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos. Tá. É isso daqui, ó. Tá vendo que numa mesma região... Aqui seriam 5 genes, por exemplo, mas é o mesmo gene de 5 pessoas diferentes, tá? Então, imagine, por exemplo, que aqui eu tenho um SNP, que é a diferença de um único nucleotídeo, que uma pessoa tem timina, outra pessoa tem guanina, ainda tem essa pessoa que tem citosina. Então, o SNP é isso, é a diferença de apenas um único nucleotídeo. Só que, às vezes, a diferença de um único nucleotídeo faz toda a diferença. Então, para todos aqueles diagnósticos que eu mostrei aqui, ó, que tem ó, SNP não sei o quê, SNP não sei o quê, é porque existe um painel de identificação desses nucleotídeos
E aí você sabe, né, contando qual que é o nucleotídeo e qual que é a diferença. Então, tem pessoas que, por exemplo, vão ter adenina e elas vão reagir de uma forma para a dieta. As pessoas têm guanina, reagem de uma outra forma, tá? Então, o SNP é isso. É quando eu comparo o mesmo gene, vamos dizer assim, de duas pessoas e numa mesma posição, eles têm nucleotídeos diferentes. Ah, sim. É muito bom, Patrícia. Eu acredito que tá tirando dúvida de muita gente aqui. Não, pode mandar, se eu souber. Patrícia, a gente teve mais uma pergunta. Hum, Deixa eu ler para você. eu tô vendo uma da Raquel aqui, do lado. Posso falar? Pode. Tá escrito assim, ó. Patrícia, eu escutei um podcast recentemente que o ambiente pode definir ou não a expressão de um gene. Isso sim. Isso pode influenciar, por exemplo, quando eu faço uma genotipagem por uma possível doença como câncer? Não, por quê? Tá? Eu, inclusive, estava conversando sobre isso hoje com a minha irmã, que ela falou, epigenética, que não sei o que, é isso que você vai falar? Eu falei, não. Então, olha só, e, de fato, isso tem razão, tá? O ambiente afeta, sim, a expressão do gene. E quando a gente pensa em ambiente, eu falo isso muito com meus alunos, não pensa só no ambiente casa, no meio ambiente, pensa naquilo que a gente está tomando, naquilo que a gente está comendo, naquilo que a gente está ingerindo. Isso influencia muito na expressão ou não de um gene. Só que, Raquel, se você está pensando em fazer uma genotipagem, por exemplo, você está fazendo uma genotipagem detectando o DNA e não o produto dele. E a expressão de um gene é o produto dele. Então, quando a gente pensa em expressão de gene, eu vou pensar sempre no RNA mensageiro, primeiro na transcrição, e depois na proteína, na tradução. Então, quando eu falo de expressão de genes, eu estou falando do final, né, das proteínas. E quando você está pensando em genotipagem, você está pensando no alelo, ele expressa ou não. Você está detectando a sequência do seu gene. Então, no caso de câncer, por exemplo, se você está pensando em fazer um sequenciamento para saber se você tem um gene para predisposição de câncer, você vai saber que você tem, por exemplo, vamos imaginar que você é heterozigota, tá? Bem imaginar. Você tem um azão, por exemplo, que é uma sequência que não tem mutação no BRCA1, o gene que é causador de câncer, por exemplo. Só que no seu outro alelo você tem um azinho, que seria um gene, por exemplo, que carrega uma mutação que a gente sabe que pode causar câncer. Você vai ter câncer, Raquel? Não, ainda não. O que você tem, então, em relação às outras pessoas de uma população? Você tem uma predisposição ao câncer, por quê? As nossas células estão se dividindo o tempo todo. E se numa dessas divisões, esse azão sofre uma mutação e se transforma em uma outra coisa, um alelo diferente. Esse aqui, ó, ele não vai ter mais essa proteína dominante para suprimir a ausência, por exemplo, alguma coisa que esse outro azinho aqui está deixando de fazer. E a gente vai observar a expressão desse azinho. E aí você vai ter um câncer. Então, por isso que eu estou falando que, assim, quando você faz uma genotipagem e observa, por exemplo, que você tem um gene mutado, você não necessariamente vai ter o câncer, você tem uma predisposição ao câncer, tá? Então, não quer dizer que você vai ter câncer e também não quer dizer que você não vai ter o câncer na sua vida, tá? Quer dizer que você tem uma predisposição, você está um pouco mais próximo de ter câncer do que uma outra pessoa. Como que isso poderia te ajudar, então, saber disso? Você pode adotar hábitos mais saudáveis na sua vida, que aí você vai evitar contatos com o quê? Mutágenos, com coisas que poderiam causar um câncer, por exemplo, naquele seu outro alelo. Ok? Os testes usados em massa, como funcionam, né? Pois pode-se ter pessoas com estágios diferentes da doença. Teste em massa, se você pensa, por exemplo, em Covid-19, o que está sendo utilizado é o teste rápido, porque o teste rápido, ele é barato, ele é rápido, e você pode tomar algumas medidas
geralmente rápidas para um isolamento, por exemplo, né? Então, se você pensa em diagnóstico em massa, esses testes são mais populares, são mais baratos, mas é aquilo que eu estou falando, os testes não podem ser utilizados somente o teste para poder fazer o diagnóstico final da doença, você tem que ter os sintomas clínicos, né? Então, e dependendo da infecção, o teste vai depender da infecção. Então, quando a gente pensa em hemocentro, por exemplo, tem vários doadores, né, de sangue. Lá não se faz teste rápido, se faz, por exemplo, um ELISA. Porque você tem uma estrutura laboratorial, você tem equipamentos que você pode fazer, por exemplo, 96 pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é um teste muito mais sensível do que o teste rápido. Então, isso vai depender da que infecção que você está falando, qual condição que você encontra naquele local para fazer o teste. O que desativa a transcriptase e reverte, ativa a DNA polimerase? Temperatura, tá, Daniele? Porque você está trabalhando numa máquina que tem variação de temperatura. E é isso que faz com que uma seja desativada e a outra ativada. A gente programa a máquina para mudar a temperatura o tempo todo. Pode. Minha filha quer entrar, só um pouquinho. Pode entrar, filha. Tá bom. Deixei escapar alguma, Letícia? Não. Respondeu todas. Gente, alguém tem mais perguntas para Patrícia? Aproveita agora, né? Obrigada, Daniela. Obrigada, Vanessa. Espero que vocês tenham gostado. O Elisa é mais caro que o rápido, com certeza. Obrigada, Mauro. Patrícia, acho então que a gente não tem mais perguntas, né? A gente gostaria de te agradecer por essa palestra, Eu que agradeço. por convite, foi incrível, você arrasou muito. Obrigada, gente. Eu tô aqui ainda acostumando com essas mídias, mas eu acho que no final deu certo. Foi ótima a palestra. Muito obrigada mesmo, tá? Não, obrigada a vocês por terem ficado aí me ouvindo esse tempo todo. Eu falo demais, eu adoro falar. Mas o assunto é super interessante, é importante também. E vou passar a fala agora para a Lívia. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. A palestra foi incrível. Obrigada a vocês. Quero agradecer a todos que estiveram presentes. E lembrando que dia 22, quarta-feira que vem, nós teremos outra palestra que será com a professora Eneida. Então, fiquem atentos ao Instagram, ao e-mail. E é isso. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, Patrícia. Obrigada, gente.